Amém. Graça e paz a todos. Amém. Vamos à palavra de Deus. Livro das Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 27. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 a 27. O tema da mensagem é luz divina para dias escuros. Luz divina para dias escuros. Amém? Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Amém, vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo precioso na tua presença. Obrigado por cada pessoa que está neste lugar. Que teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Venha iluminar os olhos do nosso coração, Senhor, e fala conosco conforme a tua vontade. Em o nome de Jesus, amém e amém. Podes assentar. Você acabou de abrir um livro que representa um dos períodos mais sombrios de toda a história bíblica antiga. Esse é um período em que o profeta Jeremias está supervisionando o fim de uma nação, né? Ele está presidindo o funeral de uma cidade, a sua cidade, a cidade de Jerusalém. O livro de Lamentações é composto de apenas 5 capítulos e 99% desse livro consiste em um relatório completo de escuridão, dor e miséria de uma nação que está sendo destruída pelo inimigo por causa da sua desobediência. O livro de Jeremias, que é anterior a esse, descreve que Jeremias passou 40 anos avisando ao povo de Israel, gritando pela cidade: os babilônios estão chegando, esse lugar está caindo, vocês serão levados cativos. Durante esse período de 40 anos de aviso, de pregação, ninguém se arrependeu, nem uma alma sequer. O capítulo 3 de Lamentações, que nós lemos agora, ele vai separar apenas 5 versículos, no meio desse caos todo, que vão funcionar como uma luz de Deus, agindo grandemente no meio de uma escuridão muito grande. Então, o livro de Lamentações é um livro de caos. Você pode ler ele do início ao fim. Você só vai ver lamentações mesmo de Jeremias. Mas você, quando chega no capítulo 3, você vai perceber, a partir do versículo 22, vai mostrar para vocês uma passagem que é uma das passagens mais significativas da Bíblia, porque fala do amor de um Deus poderoso por um povo, né? A fidelidade de Deus para com um povo, mesmo diante de um pecado gravíssimo. Então, por isso que é tão importante esses versículos que nós lemos aqui, esses poucos versículos do capítulo 3, porque é uma pérola, né? É uma luz no meio da escuridão, é a coisa de maior valor no meio de todas as palavras que estão contidas no livro de Lamentações. Então, a partir da leitura desse livro, 2 realidades a serem compreendidas a partir do livro de Lamentações, para a gente poder começar. Primeira, a vida é um processo da gente se acostumar com coisas que a gente não está preparado. A vida é assim, toda hora a gente está tentando se ajustar a alguns eventos que a gente não esperava. A gente nunca espera algumas coisas. De vez em quando está acontecendo alguma coisa diferente na nossa vida, algumas coisas difíceis que a gente não estava prevendo, a gente não sabia que ia acontecer. Então a gente acaba adequando toda a nossa vida
para poder tentar resolver coisas que a gente não planejou. Então, a vida é mais ou menos assim, né? A segunda coisa é que a resposta para todo momento difícil está sempre contida dentro da gente. Isso é importante a gente saber. Se você está vivendo um momento difícil, se você está vivendo um momento de escuridão, onde é que está a resposta? Está dentro da gente. Por quê? Porque Deus, Ele não deixa ninguém passar por períodos probatórios sem preparar a gente antes. Deus não deixa, Deus não dá nada para a gente de difícil. Deus não permite nada difícil sem que a gente esteja preparado. Então, Deus sempre planta uma sementinha no nosso coração, poderosa, para que a gente possa atravessar os momentos difíceis. Essa é a segunda coisa importante. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Porque Lamentações capítulo 3, versículo 21, Jeremias vai dizer o seguinte, olha, disto me recordarei. Vai se recordar porque existe uma coisa que está gravada nele. Ele disse, disso me lembrarei. Você vai lembrar de algo que já aconteceu, algo que já foi plantado. Ele vai trazer à memória algo que estava dentro dele. Para quê? Para iluminar esse momento de escuridão. Para poder trazer luz para esse momento difícil. Por isso que ele diz, eu quero trazer à memória, eu quero me recordar na minha mente. Versículo 21. Por isso eu esperarei. Aí vai começar a falar. Então, essas pérolas aqui que ele vai dizer que vai ser, assim, chaves poderosas para poder manter a nação de Israel viva. Tá? É uma gota de esperança poderosa para restaurar a nação de Israel novamente, mais adiante. Mas o momento é um momento de caos. É um momento de miséria, de prisão, de exílio, de escravidão. O povo está sendo disperso. A cidade está sendo toda queimada. Né? Você imagina isso. Por isso que ele está dizendo, disto me recordarei. Vai buscar em um lugar. Vai buscar uma memória, né? Essa capacidade de recuperar a memória, a capacidade de recuperar a história. A memória é a história de Deus conosco. Nós temos uma história com Deus. Cada momento que nós vivemos, cada experiência vivida, cada situação boa ou ruim, é uma história registrada na nossa vida. Isso vira uma coisa poderosa para a eternidade. Porque a gente sempre pensa que o melhor de Deus está lá na promessa. O melhor de Deus está no caminho. O melhor de Deus está na caminhada. E a gente fica tão focado nas promessas de Deus que a gente esquece das experiências que a gente passa com Deus. Moisés não entrou em Canaã, mas ele foi o homem que teve mais experiências com Deus. Viu Deus face a face. Falava com Deus como se fala com um amigo. Então foi no caminho, foi na experiência pelo deserto, na relação com Deus que ele recebeu as melhores e maiores experiências. No dia a dia, na caminhada. Isso tem que ser um registro na nossa memória, porque aquilo que nós vivemos, as nossas experiências, a nossa relação com Deus, conhecendo o poder de Deus, a fidelidade de Deus, quando você consegue trazer isso de volta nos momentos difíceis, isso é luz na escuridão. Amém? Então o trabalho é recuperar a memória, recuperar a história, para depois recuperar a esperança. Esse texto fala sobre esperança. Esse é o primeiro movimento que a gente tem que fazer para conseguir restaurar as coisas. Recupere a memória, lembra dos feitos de Deus, lembra das coisas que você viveu, quantos livramentos, quantas experiências profundas, quanto mover de Deus você já viveu. Pastor, mas hoje não está legal. Eu sei que talvez hoje você está vivendo um momento difícil, mas olha lá atrás, antes, quando você se apaixonou por Deus, pela primeira vez, e como isso foi interessante, olha o cuidado de Deus, olha o amor de Deus por você, olha o que Deus fez pela sua casa, pela sua família, aonde você foi parar, e Deus cuidou de você. Deus tinha motivo para destruir você, mas você está de pé até hoje.
Então é importante a gente recuperar essa história. É importante a gente recuperar essas memórias. Para quê? Porque depois de recuperar essas memórias, a gente recupera a esperança. Depois de recuperar a esperança, a gente recupera a fé. Depois que a gente recupera a fé, a gente recupera tudo. Entende o que eu estou falando? Então tudo começa com isso, relembrando as memórias. Lembrando dos feitos de Deus. Como podemos obter luz divina em dias de escuridão? Em dias difíceis. Vamos olhar para o texto do versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias lembrou disso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa palavra misericórdia, ela é usada cerca de 250 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra traduzida no original, no hebraico, tá? Porque se você for olhar o sentido grego, cordes, miséria, é colocar o coração na miséria. Mas no hebraico, tem a ver com duas coisas importantes: amor leal, amor de aliança. Esse é o significado. Misericórdia tem a ver com amor leal, amor de aliança. Isso significa que Deus fez uma aliança com você, e que Ele agirá com amor e com misericórdia sempre por causa da aliança que Ele tem com você. Isso é misericórdia. Deus é leal. O amor de Deus é leal. O amor de Deus por você é em forma de aliança. Ele vai agir com misericórdia com você, mesmo quando você cometeu os piores erros. Pastor, mas como assim? Cara, não dá para explicar essas coisas. Eu sei que você imagina, eu mereço o juízo de Deus, eu mereço uma sentença de Deus pelos meus erros, as pessoas merecem. Só que o coração de Deus não funciona assim. Deus já teve muitos motivos para acabar com a nossa história, mas não fez isso. Ele nos deu uma nova chance, nos levantou novamente. Então nós precisamos entender essas coisas. O significado de misericórdia: amor leal, amor de aliança. 3 verdades a respeito das misericórdias de Deus, contidas no texto. Versículo 22, parte A. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Primeira verdade: as misericórdias de Deus triunfam sobre o juízo de Deus. Como assim? Isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de juízo, sim. Mas as misericórdias de Deus triunfam sobre o juízo de Deus. Quero ler João capítulo 1, versículo 14. Escuta isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória de Deus. Quando a gente fala sobre glória de Deus, a gente já lembra de usar. Quando tocou na arca da aliança, Ele morreu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um novo evento. É um evento de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo abrindo uma porta de graça para nós, como igreja. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aí vem o mais importante: 2 ingredientes da glória de Deus: cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. 2 ingredientes da glória de Deus: graça e verdade. Traduzido: misericórdia e justiça. Verdade é justiça. A glória de Deus, ela tem graça e verdade. Ela tem
misericórdia e justiça. Então, por que, pastor, que a justiça de Deus não destrói a gente? O texto anterior disse: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Porque é exatamente isso que o juízo faz diante de pecados: destrói. Mas por que nós não somos destruídos? Por causa da misericórdia de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela filtra a glória de Deus e não deixa o juízo passar. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que nós somos afetados pela glória de Deus, as misericórdias de Deus. Por mais que o juízo tente nos destruir, a morte de cruz de Jesus fez com que a graça filtrasse o juízo de Deus. Não passa juízo, passa graça e passa misericórdia. Vocês estão entendendo isso? Por isso que ele está dizendo, são as misericórdias. Por isso nós não somos destruídos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Segunda verdade, as misericórdias de Deus não se limitam aos nossos pecados. O versículo 22, na parte B, diz: porque as suas misericórdias não têm fim. Deus continua sendo misericordioso, mesmo você sendo pecador. Mesmo que eu seja pecador. Deus não está respaldando os meus pecados, mas Ele não muda a sua configuração, só porque eu sou pecador. Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de ser amor, Deus não deixa de ser misericórdia, só porque eu pequei. O meu pecado não quebra Deus, o meu pecado não muda Deus. Deus continua sendo Deus. Isso é importante a gente saber. Porque às vezes você erra, você diz assim: ah, não, eu não vou na igreja não, porque Deus está assim. Deus não está assim. Ah, mas eu não vou mais buscar a presença de Deus não, porque Deus deve estar... Não, Deus não está assim. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é amor. Você não consegue desconfigurar Deus. Você não conseguiu quebrar Deus. Você não consegue mudar o coração de Deus, porque você insiste em ser uma pessoa pecadora. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é bom, Ele é amor. As pessoas têm um conceito muito errado de Deus. As pessoas desistem de Deus porque cometem alguma falha. Desistem de tudo. Ah, mas Deus não vai me aceitar, Deus não vai me querer, Deus vai me fulminar com o juízo dele. Esse é um conceito errado a respeito de Deus. Terceira verdade, está no versículo 23, na parte A, diz que as misericórdias novas são a cada manhã, elas se renovam a cada manhã, ou seja, as misericórdias de Deus não podem ser guardadas, elas devem ser buscadas todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã, é como o pão nosso de cada dia. Você vai toda manhã na padaria comprar. A oração do Pai Nosso nos diz o pão nosso de cada dia, então não tem pão para muitos dias, tem o pão de cada dia. Cada dia você come um pão, cada dia você depende de uma misericórdia de Deus, para cada demanda da sua vida. Então já pensou se a gente pudesse guardar a misericórdia? Elas têm que ser buscadas todos os dias, porque elas se renovam a cada manhã. É como o maná no deserto, não tem como guardar. Por que Deus faz isso? Por que Deus tem que renovar as misericórdias dele todas as manhãs? Porque nós somos pecadores. Se a gente conseguisse ficar santo continuamente, não precisava de ter misericórdia se renovando todas as manhãs. Em todo dia você vai fazer alguma coisa. Todo dia você vai ter um pensamento errado, você vai ter uma atitude errada. Então você tem que ir pela manhã logo e buscar as misericórdias de Deus. Porque toda manhã tem misericórdia fresca. Porque nós somos assim, né? Isso é interessante,
que vai criar em nós uma dependência, né? A gente vai ter que ir na padaria de Deus buscar pão todo dia. Como você está entendendo o que eu estou falando? Aí agora vai alguns conselhos para você ter luz divina nos seus dias escuros. Número 1. Ao invés de você se concentrar na dor que você está passando ou está experimentando, o conselho é que você se concentre na grandeza do amor de Deus. É um conselho. Não se concentra na dor. Né? Tem aquele exemplo, né? O menino machucou o dedo, está brincando lá o dia inteiro, aí nem lembra da dor, aí alguém olha e fala assim, machucou o dedinho, ele começa a chorar. Não é assim? Toda vez que você foca na dor, a dor dói mais. É igual você lembrar de coisas que você viveu no passado, que você não gostou, você começa a lembrar, você fala, você começa a se sentir mal. Você está triste por quê? Eu lembrei do ex. Não é assim? Fica triste, está chorando. Tem 20 anos que você separou do cara. Aí está chorando hoje que lembrou dele. Quando você mexe, né? Quando você foca, a dor cria uma grandeza. Você acaba exaltando a dor. Tudo que você foca, cresce. Você tem que decidir para onde você vai olhar. Você pode olhar para coisas boas ou coisas ruins. Você que sabe, tem tanta coisa ruim no mundo, mas tem tanta coisa boa, você tem que decidir qual é o seu foco. Para onde você for focar, isso crescerá. Então, se concentre em Deus e na grandeza do seu amor. Deus é amor. No meio da escuridão, no meio da luta, da dificuldade, Deus é amor. Deus me ama. Deus tem uma aliança comigo. Esse negócio vai passar. Amém? Um escritor, uma vez, ele escreveu assim: 10.000 dias de misericórdia são esquecidos em apenas um dia de dor. Não é verdade? Isso é que a gente vê no meio dos crentes, né? Está louvando a Deus, está gritando, está exaltando, está profetizando, está falando sobre fé, mas quando acontece um problema, esquece de Deus, se volta contra Deus. Não é verdade? Então nós precisamos focar no amor de Deus. No momento difícil, é importante que você olhe para aquilo que restou. Ok? O que restou? Pastor, restou. A gente não tem nada, mas a gente se ama. Legal. Não é legal isso? Não tem nada, mas a gente se ama. O amor reconstrói qualquer coisa. Minha família passou dificuldade, mas a gente está todo mundo junto. Que beleza, que bom. Isso reconstrói tudo. Passou um vento por aqui, mas nós estamos ancorados em Deus. Tenho uma família, tenho a minha casa, tenho os meus filhos, tenho saúde. Olhe para aquilo que restou. Sim. Não fique olhando para aquilo que foi perdido. Não, a sua vida vai ser um caos, né? Gente pessimista é assim. Fica só olhando para as coisas ruins. Meu Deus. Gasolina subiu. Né? Aconteceu isso. Gosto de ficar assistindo televisão, só ver coisa ruim. Mas apologia para o caos. Olha para as igrejas que não funcionam, para os pastores que caíram, o cara que roubou. Não, a gente tem que olhar para os bons exemplos. Não é verdade? Tem gente boa no mundo. Tem gente que tem fé. Existem igrejas boas, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, gente íntimo de Deus, está certo? Olhe para aquilo que restou. Isso é luz nos lugares escuros. Segundo conselho, aprenda a entregar as suas manhãs a Deus em oração e devoção todos os dias. Aprenda, gente, orar pela manhã muda um monte de coisa. De vez em quando aparece, pastor, eu oro, mas eu não orei pela manhã.
Começa a orar pela manhã, que você vai ver. Lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, entregue as suas manhãs a Deus em oração e devoção. Desliga o celular. Não consegui falar com você, eu estava no meu momento devocional. Estava no meu momento de oração, né? Com meu Deus. Por isso que o versículo 23 diz: novas são a cada manhã. É como se ele desse aqui uma parada, uma pausa. Ele diz: novas são a cada manhã, ponto e vírgula. Ele levanta a cabeça e diz: grande é a tua fidelidade. No meio da escuridão, no meio do caos, o profeta Jeremias diz: grande é a tua fidelidade. Os recursos de Deus, eles sempre vão atender todas as suas demandas. Fica tranquilo. Pastor, e o cheque? Calma. O dinheiro vai aparecer, mesmo que for no fim da linha. A porta vai abrir. É assim que funciona. Deus sempre vem. Deus sempre resolve. Deus supre as nossas necessidades. Por quê, pastor? Porque isso é renovado todas as manhãs. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, gente. Tem que vir na marra. Deus dá ordem para a alegria. Você vai vir pela manhã. Tá certo? Pastor, mas não está vindo. Então vamos nos concentrar em Deus. Vamos ter esperança em Deus. Vamos orar mais. Se estamos doentes emocionalmente, espiritualmente, vamos nos cuidar, vamos buscar ajuda, né? Se as misericórdias não estão se renovando na sua vida, é porque tem algo errado em você. Então você precisa de cura, você precisa de tratamento espiritual. É simples assim. Tudo tem jeito, né? Deus cura. Amém? Esse é o segundo conselho. Quando a gente vê misericórdias que se renovam a cada manhã, isso significa que nós precisamos desenvolver um senso de dependência mesmo de Deus. Todos os dias, a gente depende de Deus. Não há vida fora de Deus. Toda a existência está contida em Deus. Deus é que mantém a nossa vida. Todas as manhãs. Há um sopro de misericórdia para as nossas vidas. Dependência. Dependência. O maná que vem todos os dias tem que criar dependência. Tá certo? Uma misericórdia que vem pelas manhãs está nos chamando a acreditar que realmente nós precisamos de depender de Deus. O pão nosso de cada dia tem que gerar em nós um senso de dependência. É isso que Deus está falando. Terceiro conselho, versículo 24, né? Ele diz: a minha porção, ou seja, o meu bocado é o Senhor. Como assim? Diz a minha alma: porquanto esperarei nele. Percebe que ele buscou isso por dentro? Ele disse: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. Ele está dialogando com a própria alma. E a gente tem que desenvolver diálogos internos mesmo. De vez em quando você está fazendo uma besteira, você tem que falar assim: o que você está fazendo, cara? Está doido? Você nunca fez isso? Para, rapaz. Você nunca se viu assim falando com você mesmo? Ele está dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Terceiro conselho: coloque a sua expectativa somente em Deus. Terceiro conselho: no meio da escuridão, porque se você colocar a expectativa em pessoas, a escuridão aumenta. Deus não mandou você esperar das pessoas. Aliás, ele diz: maldito o homem que confia no homem. Não espere das pessoas, espere de Deus. Aí Deus levanta pessoas. Deus move o coração das pessoas. Deus sempre vai usar uma pessoa, mas espere de Deus, vá a Deus, e Deus levanta pessoas. Deus muda o coração das pessoas. Deus muda a visão das pessoas. Ore a Deus, vá a Deus, porque Deus controla as pessoas. Coloque a sua expectativa somente no Senhor. Por quê? Porque Ele
é o único que você pode realmente contar. Percebeu? Ah, mas a minha esposa... Gente, tem um monte de gente que teve esposa, hoje não tem mais. Eu estou falando a real para vocês. Teve casais que foram apaixonadíssimos e hoje estão separados. Amigos que eram sócios, hoje não são sócios, são inimigos. Irmãos que cresceram no mesmo lar e hoje não conversam com o outro. Por que isso? Porque o mundo é assim. E você não deve colocar expectativa em pessoas, coloque em Deus. Senão você sofre. Um monte de gente que vive, não quero saber mais de Deus. Por quê? Porque o irmão, para de falar besteira, em nome de Jesus. Vira crente. Mas eu não vou mais na igreja por causa da irmã, eu não vou mais na igreja por causa do irmão, eu não vou na igreja por causa de pastor. Por favor, né? Nós precisamos ir a Deus, gente. Ir a Deus. A gente resolve as coisas aqui, na vertical. Sempre. Quando você está lutando aqui, você não vence. Vá a Deus. Deus tira as pessoas erradas da sua vida, Deus coloca as pessoas certas na sua vida, Deus muda o coração de liderança. Vá a Deus. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei para onde Ele quer. Deus inclina o coração do seu filho. Basta você ter disposição para orar. Deus inclina o coração do seu marido. Basta você ter coragem de orar. Vá a Deus. Por isso que Ele disse: a minha porção, o meu bocado, a única parte que eu realmente tenho é o Senhor, diz a minha alma. Se a luz na escuridão. Portanto, esperarei nele. Não na mamãe, no papai, no vovô, no pastor. Esperarei nele. Se todo mundo dentro de igreja pensasse assim, não havia tanta escuridão no meio evangélico. Porque a gente fica sempre colocando a expectativa no outro. Sempre no outro. A gente tem que orar pelos outros, amar os outros, perdoar os outros, ajudar os outros. Mas nós dependemos do Senhor. Pastor, mas tem coisa que a gente não consegue resolver, a gente acaba, né? Claro, a gente não ora. A gente quer ganhar coisa na briga, no braço, na gritaria. A gente pode mudar situações extremas através da oração. Esse é o terceiro conselho. Quarto conselho para você ter luz divina no escuro. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O conselho é: faça a sua parte, porque Deus está fazendo a dele. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Deus é bom. Busca Ele, espera por Ele, confia nele. Confia. Ele vai agir. Ele vai mudar a circunstância. O texto diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A gente está buscando? A gente está esperando? A gente está fazendo o quê? Então faça a sua parte. Discipline a sua vida. Se coloca numa posição de homem de Deus, de mulher de Deus. Faça a sua parte. Porque Deus está fazendo a dele. Deus cuida daquilo que Ele faz. Amém? Quinto conselho. Versículo 26. Ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quinto conselho: tenha paciência. Nunca perca a esperança. Tenha paciência. A gente vive numa sociedade imediatista. A gente quer tudo rápido. E alguns pastores descobriram isso. E aí alguns pastores estão dando soluções rápidas
Te dá atalhos. Você faz isso aqui que é rapidinho. Deus te entrega. Certo? Vida de restauração de cristão é processual. Não é um evento. Processo, a gente está sempre mudando, de glória em glória. Não é assim? Até ser dia perfeito. 20 anos em ministério, está mudando ainda. 5 anos está mudando ainda. 10 anos está mudando ainda, porque é processual. A gente cresce devagar. Não é no estalo, não é no evento, não é num culto. É andando com Deus. Os leprosos, quando foram curados, se apresentaram ao sacerdote, indo eles, iam sendo curados. Eles viam que estavam sendo curados. É no processo da vida, no processo da caminhada, que você é curado. Tenha paciência, não perca a esperança. E é interessante que ele diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Aqui ele deu uma dica. Ele deu uma dica para a gente interessante, que a paciência e a esperança é medida pela qualidade das nossas palavras. Silêncio. Se você tem paciência, se você tem esperança, cuidado com as palavras que você diz. Você está murmurando, você está reclamando, você está fazendo o quê? Então as nossas palavras nos denunciam. Se a gente realmente tem esperança, se a gente está tendo paciência. Jó capítulo 19, versículo 8, para a gente terminar. Jó disse, o meu caminho ele entrincheirou, já não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Sabe o que é uma trincheira? Porque essa é uma linguagem de guerra. Essa é a linguagem militar. A trincheira é um buraco que é cavado assim, no campo de batalha. Os soldados ficam lá dentro. Ficam lá dentro, uma trincheira. Ali o cara come, bebe. Ali ele faz todas as necessidades fisiológicas dele. Ali dentro da trincheira, não pode sair. O general fica do lado de fora. E a batalha prossegue. Nenhum soldado está autorizado a sair de uma trincheira até que o general dê o comando. Isso é regra militar. Por isso que o cara fica lá dentro. Fica lá dentro, fica com febre lá dentro, passa 3 dias lá, tudo dentro da trincheira. Jó está dizendo, o meu caminho ele entrincheirou. Deus me colocou numa trincheira. É como se ele dissesse, o meu comandante me colocou dentro de uma trincheira. Eu não posso sair. E aí você fica assim, esperando o general dar o comando para você sair da trincheira. Não é verdade? O que acontecia na guerra é que os generais morriam no combate. E aí o cara ficava lá dentro esperando. Esperando. Acabava a comida. O cara ficava doente. Mas ele não sabia que o general dele tinha morrido. E o cara acabava morrendo dentro da trincheira. Mas tem uma diferença aqui, né? Olha o que diz no versículo 25. Capítulo 19, versículo 25. Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, eu sei que o meu general vive. O general não morreu. O nosso general está vivo. Eu posso estar numa trincheira hoje, mas o meu general não morreu. Jó disse, ele me entrincheirou, não posso passar, e nas minhas veredas ele pôs trevas, está tudo escuro. Versículo 25, ele diz, porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O que é que ele está dizendo? Daqui a um tempo, o meu general vai dizer, saia da trincheira. Saia da trincheira. Então espera, porque o seu Deus não é morto, ele é vivo. Ele é vivo. E falta pouco para ele dar o comando. Quando ele abrir a boca, ele vai tirar você desse lugar de escuridão. Ele vai dar um comando. Você vai ouvir a voz dele, ele vai dizer saia. Ele vai te trazer para a luz. Porque ele é vivo. Amém? Quantos creem nisso?
Fica de pé no seu lugar.